Meu nome é Paulo Mañé. Na verdade, explicar de onde eu sou é meio complicado até para mim mesmo, porque nasci em Uruguai, mas com 6 anos, por motivos políticos e tudo mais, meus pais saíram de Uruguai. Aí fomos para Madrid, que meus tios estavam lá no corpo diplomático, e depois fomos para Barcelona, e aí ainda fui para Inglaterra depois, passei 3 anos lá morando só, e depois viajando e tal, como principalmente pela minha atividade, que foi sempre a de pintor, artista plástico. Primeiro fundei uma revista de arte, depois fundei outra, primeiro com uns amigos, depois fundamos outra e tal, e essa revista que fundei chegou a ser bastante conhecida. Aí pensei, bueno, vamos a fazer alguma coisa com a revista e tal, como a gente tínhamos muitos leitores. Então, estava indo muito bem. Aí decidimos fazer alguma coisa de tipo solidário assim, mas a ideia era, bom, vamos a pedir obra aos artistas que já participam e tudo mais, e com esse dinheiro vamos a fazer coisas. Aí, todos empolgados, lançamos a campanha e nada. Mas era nada, ou seja, não recebemos nenhuma obra de um artista. Aí eu já tinha falado com várias, com Save the Children, com Unicef, com outra que trabalhava na Índia e tudo mais, né? Só que quando o prazo estava quase acabando, começaram a chegar obras e obras e obras e obras e obras. Aí, bueno, foi um sucesso realmente. Aí começamos a montar exposições e tudo mais, pegamos um certo dinheiro e depois de fazer ações com essas ONGs, decidimos, olha, se a gente está com possibilidade de conseguir essas obras e através da minha experiência curatorial, que eu já tinha feito curadoria e tudo mais, a gente pode vender essas obras e também pela internet e tal, vamos a começar a elaborar projetos específicos da gente, que tenham a ver com arte e que tenham a ver com o âmbito solidário, principalmente que me interessava muito essa capacidade que a arte tem de desenvolver o ser humano. E essa foi um pouco a ideia que nos regia principalmente, né? Aí a gente fez muita coisa. A gente trabalhou na Índia, depois do tsunami da Tailândia, a gente estava lá com 17 profissionais, criamos infraestruturas. Em Oriente Médio, pessoal da minha fundação também, eu fiquei na parte da logística. Mas aí conseguimos, em Israel e Palestina, que os meninos trabalhassem juntos. Eu noto grandes diferenças nos entornos. Me explico. A criança em si, não vejo uma grande diferença em diferentes países, por muito longe que estejam uns de outros. O que sim noto diferenças é, por exemplo, quando a gente trabalha com crianças que foram abusadas sexualmente ou prostituídas. O tipo de perfil é diferente, mas é diferente a outra criança que não tenha passado por essa experiência. Mas não é muito diferente, às vezes, a crianças que tenham passado por uma situação similar em outro país, né? Então, eu separaria mais por experiências que por exemplo, que te digo, crianças que estão com doenças terminais. O perfil é muito diferente, mas é muito diferente nesse âmbito. Se você traslada isso, eu tenho essa experiência em América e em Espanha. A situação não é muito diferente. Talvez o desamparo seja maior, o medo, a sensação de não saber por onde ir, né? Teve uma experiência muito interessante agora que estás falando disso. Na Tailândia, quando veio o tsunami, a gente tinha uma equipe trabalhando lá, só que a gente reforçou depois. E o mais impressionante do que me relatavam, e eu ainda tenho os trabalhos aqui que os meninos fizeram lá, mas o mais impressionante era que os meninos não choravam, os meninos não falavam, até porque articular um discurso verbal explicando que o mar subiu
arrasou tua casa, levou a teus irmãos, a teus pais, e quando acabou, você estava só no mundo, é muito difícil entender isso para qualquer um. Então, era uma situação como de um limbo. Estavam, sabes? E aí, já digo, levamos uma equipe multidisciplinar. Adoro isso. Adoro que dentro das nossas equipes tenha pessoal da filosofia, pessoal da sociologia, artistas. São grupos bem diversos que trabalham na fundação, né? E uma coisa interessante foi que, já digo, eles não falavam sobre isso, estava como dormido. Aí quando começamos a criar as estruturas, e quando as crianças começaram a trabalhar e a pintar, aí começaram a aparecer uns monstros azuis, comendo os mortos que estavam no mar. Era uma coisa tão impressionante e algumas obras eram tão boas, sabes? Tinha uma força, um expressionismo fantástico, tipo de pincelada. Era muito, muito, tanto desolador e preocupante quanto bom aquele trabalho, né? E aí eu estava na logística e tentando levantar a estrutura, o dinheiro, falando com artistas para que me doassem obra, para vender e conseguir financiar tudo aquilo que era muito caro. Aí, quando depois foram chegando as outras trabalhos, aí eu abri, né, esperando ver aqueles trabalhos fantásticos. Aí comecei a encontrar aquelas coisas mais convencional, a menininha, não sei o quê, um coração e não sei o quê. E pensei, em primeiro momento eu pensei, puxa, estas obras são piores. Só que depois pensei, você é um imbecil. Estas obras são obras de criança, muito mais, sabes, que não tem essa situação de trauma tão vivo, não tem essa agonia tão enorme que tinham os outros, né? Então, o seguinte passo foi pensar, puxa vida, acho que estão fazendo as coisas bem, que acho que está... E, efetivamente, depois disso, muitas dessas crianças foram realocadas em outras famílias e tudo mais, e eu segui um pouco como foi essa situação, né? Porque uma das coisas que sempre me preocuparam muito com a minha fundação é que a gente chega lá, chegamos à Índia, por exemplo. Eu tenho uma primeira questão, que é que eu gosto que o material que eles utilizam seja o mesmo que se utiliza na Europa. Eu não gosto, não, aqueles lápis mordidos que ninguém quer, então são esses que vamos a levar. Não. A gente leva o mesmo material, eu faço as mesmas oficinas em Espanha, na França, em Portugal, mesmo tipo de oficina eu faço na Índia ou na Tailândia, em um lugar assim bem perdido. No caso da Índia foi muito impactante, porque a coisa que me chamou muita atenção era que quando a gente trabalhava com meninos de diferentes castas, os meninos das castas inferiores, eles se colocam em tal posição de que a sombra deles não pega em cima de outro menino na casta superior, porque seria um desrespeito a essa outra criança. Coisas como essas várias, impressionante. E aí, bom, o que aconteceu foi que a fundação foi crescendo, a Fundação Art Alive. Eu ainda sou presidente da associação lá na Espanha. E, enfim, ela fez um monte de coisas que a gente também pode falar, com meninos com diferentes tipos de doenças, X frágil, síndrome de Down, diferentes doenças e tudo mais, e até com doenças terminais, que para mim talvez seja o mais duro. A questão de trabalhar com meninos com doenças terminais, para começar, é muito impressionante o trabalho. Muitas vezes, a gente estava trabalhando no Uruguai, precisamente, e as crianças fazem um tipo de desenho todo cinza, praticamente sem formas, porque, sabes, a relação é muito complicada. Você entra em territórios muito duros, né? Porque os meninos sabem que vão morrer, os pais não sabem como lidar com isso, as crianças também não sabem como lidar com isso, e, na verdade, nem tu estás sabendo direito como isso te vai afetar quando você volte pela noite, né? E isso me mudou completamente. Foi uma experiência que me fez outra pessoa. Passei a precisar do trabalho social.
não por eles, por mim. Pode parecer bastante egoísta e provavelmente seja. Eu acho que quando você faz esse tipo de trabalho e você vê que funciona, é como se a vida tivesse um sentido mesmo. Aí pronto, aí passaram os anos e tudo mais, e aí eu decido vir para o Brasil. E como te digo, a trabalho social estava aí, né? Assim que a gente começou a fazer oficinas de arte. Me interessa muito a formação de formadores, porque eu acho que o ensino da arte ele é muito precário, no sentido que tu falas com os professores e eles mesmos te dizem que eles não têm recursos, que eles não estão sabendo. Então o que acontece? Como conhecem pouco, repetem as fórmulas uma e outra vez e fazem coisas para que os pais e as mães vejam, dia da mãe, de não sei o quê, tal, tal. Mas no final acaba sendo besta. A criança chega a um ponto que já não vibra com aquilo. Por conta disso começamos a trabalhar no Bom Jardim. E hoje em dia o que eu estou mais é com um projeto, entre outras coisas, mas um projeto que nós chamamos Aula Luz, que no mês passado dimos aula para umas 1.200 crianças e basicamente ensinamos o que é essa luz, o que é essa cor, como funcionam e a gente faz que as crianças vivam o porquê o céu é azul, o porquê as coisas têm cores, porquê tem essas cores e não tem outras, como é, até que ponto a gente pode dizer que o que a gente enxerga é o mundo, né? Que na verdade fica bastante longe, né? Então eu gosto muito dessa aula também porque pela mesma coisa que estávamos falando antes, porque eu acho que de alguma maneira também faz que o menino reflexione, que veja que este mundo cotidiano é bem desconhecido, é bem fascinante. E aí essa janela que a gente abre e que a gente gosta muito que os professores também participem, é para mim fantástico. Nesse momento, essa minha atividade está, além do meu trabalho aqui na Unifor e outras atividades que eu faço fora, eu gosto muito desse âmbito, essa questão da que nós chamamos de aula luz. Né? Bom, a aula luz está com uma equipe, porque ela é muito complexa e a gente tem vários experimentos, a gente faz que as crianças não ficam sentadas assistindo a aula, sino que elas fazem experimentos e elas dançam vendo como as luzes vão mudando, então é muito interativa, né? Respeito às ajudas têm sido fundamentais. A gente teve uma primeira ajuda inicial da Unifor, que foi muito importante, porque aliás a aula luz nasceu aqui, nasceu para os alunos do curso de Belas Artes, porque o problema principal era que meus alunos, eu começava a dar aula e eu via que eles não sabiam nada sobre a luz e a cor. E então eu precisava ensinar isso para eles. Aí começamos a preparar isso. Depois, essa aula que tinha um âmbito que estava concebida inicialmente para universitários, a gente convidou os meninos da Escola Yolanda Queiroz. E as meninas adoraram. E é bem pequenininhos. E aí, daí, a gente foi... quem teve interesse em patrocinar inicialmente as aulas foi a Coelce. Aí a Coelce nos contratou para uma coisa muito engraçada também, muito boa, porque eles queriam que dessemos aula a crianças, bem pequenininhas, e a engenheiros elétricos de todo o Brasil. Porque aqui teve um encontro de todas as distribuidoras elétricas do país. E aí vieram os engenheiros. E eles acharam bacana a aula luz, vieram até aqui a Unifor para assistir a aula. E aí eles queriam que os engenheiros também conhecessem isso. Então, é muito engraçado porque a gente trabalha, como é muito vivencial e lúdico, você trabalha com crianças de 4 anos e com engenheiros elétricos que já têm a minha idade, né? A gente apresentou para a Secretaria da Cultura, e ganhamos o primeiro lugar do Prêmio Incentivo às Artes e que mais? E depois a Caixa Econômica Federal, a Caixa Cultural, também nos contratou, ganhamos um edital e nos contratou também para fazer tudo isso com escola pública, né? A aula inicialmente era uma aula sobre cor. Então, o que me interessava principalmente era que a pessoa soubesse
como a cor funciona. Então, como são as misturas básicas, como se utiliza a cor no âmbito artístico, como se utiliza a cor no âmbito da mídia, como, enfim, pouco ter uma visão sobre a questão da cor. Só que a questão é que a cor viaja na luz. Então, eu não posso explicar seriamente a cor se não explico a luz. Não explico que dentro da luz branca estão viajando todas as cores. Então, quando se acabou a concepção, a ideia de como era a aula, vimos que a luz era, de alguma maneira, a protagonista, porque através da luz íamos a falar das cores. Então, foi assim que surgiu o nome da aula luz e por isso se chama aula luz, porque a gente trabalha sobre as cores que vão na aula luz, né? A gente tem várias zonas. Temos uma zona de experimentações e aí a gente coloca uma esfera que passa a ser a atmosfera. Aí a gente cria com eles um céu azul e eles veem por que o céu é azul. A gente cria um sol, vemos por que o sol fica laranja. Tudo isso eles mesmos fazem. Então, eu brinco com as crianças e digo, bom, agora você vai explicar para a gente como é que o sol é laranja, por que o céu é azul. E, inicialmente, claro, a criança fica meio assim, os companheiros riem e tal, mas ele realmente explica como é que o céu é azul e ele faz lá. E a gente tem toda uma série de misturas com copinhos, a gente tem umas mesas de luz também, onde eles vão brincando com as cores, e isso vai criando novas sombras, e eles veem por que as sombras, aí a gente se remite ao círculo cromático, aí eles veem que, sabe, tudo isso é muito dinâmico o trabalho com eles. É bem, não é explicar a teoria, sino que é viver assim, na prática como funcionam as cores. Quando eles entram na brincadeira, digamos, às vezes tu claramente detectas dentro da aula que tem algum aluno que ele não quer entrar na brincadeira. Ele faz questão de rejeitar qualquer coisa, né? E eu respeito, sempre que não atrapalha a aula e tal. De vez em quando, mas já que estamos falando sobre isso, acontece, né? Só que aí falas com as professoras e dizes, Paulo, se você visse o âmbito e o que essas crianças passam, às vezes de arrepiar, eu tenho que entalar o choro. Então não dá para julgar com, sabes, a gente só pode ter compreensão. O resto das crianças, a imensa maioria das crianças, elas entram no jogo e riem, e eu com elas, né? Me lembro uma vez, aqui na Unifor, precisamente da escolinha Yolanda Queiroz, que estavam todos os alunos aí e tal, aí uma menina levanta a mão e diz, professor, posso lhe dar um abraço? Eu digo, claro. Aí eu me baixo para dar um abraço na menina, só que atrás da menina vinham todos os outros. Aí caí no chão, todos em cima, é muito gostoso. Estou pensando muito na possibilidade de uma itinerância, ou a possibilidade de criar a aula luz que funcione simultaneamente em outros lugares. Então, ter pessoas treinadas para que façam a aula luz, né? Eu já tenho um pequeno equipe com que trabalho e alguma vez que eu não dou aula, alguma pessoa dá, ou até eu fico atrás e a pessoa dá e eu vejo como fica, né? Que também é gostoso ver como se desenvolve. E neste momento, o nosso máximo... Tem uma questão aí que eu gosto muito de falar quando se fala de solidariedade, que é grana. Eu acho que tem, pelo menos em Espanha, não sei, na minha terra, a questão de grana é quase uma coisa que as pessoas automaticamente acham que você está perdendo os seus ideais. Só que não é assim. Se você tem um grande projeto, prepare-se para levantar grana, prepare-se para preparar dinheiro para um projeto assim. Porque a logística é muito cara, você precisa de pessoas que sejam responsáveis, você precisa de profissionais, pessoas que 8 da manhã estejam lá, pessoas, sabe, eles podem estar muito empolgadas,
mas para eles, as pessoas, todo mundo tem mais ou menos contas a pagar no final de mês, né? Então, eu acho que essa parte profissional é muito importante e eu sempre defendi isso. Então, aí o que vai depender é de duas questões fundamentais. Uma é a possibilidade que a gente tenha de interessar algum sponsor, talvez no âmbito da luz ou alguma coisa assim, para uma iniciativa dessas características, ou a gente se apresentar a projetos editais ou outras fórmulas a nível nacional. Mas que a intenção existe de circular, com certeza. E o que eu gostaria muito também, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes no âmbito da cultura esquecemos, é o interior do Estado. Fica engraçado falar sobre como realmente, às vezes, a vida te surpreende, que não foi uma coisa premeditada, não foi uma coisa como te chega, né? Que parece que te bate no ombro uma coisa como essa ou como outras, né? Mas no caso desse âmbito de trabalho social, para mim foi uma coisa que, já digo, não me esperava, né? Depois, eu acho que também acho que foi muito importante a questão da articulação. Para mim, muito. Veja só, a Fundação ele recebe obra de 500 artistas de 32 países. Então, não é uma coisa solta, uma coisa assim, só uma coisa voluntarista, não? Eu tenho grana que não tenho, mas eu faço uma fundação e já com isso já desenvolvo o meu trabalho. Não, realmente foi um trabalho onde muitos artistas se sentiram com vontade de trabalhar também para uma ONG que de alguma maneira estava trabalhando nesse âmbito que eles gostam.